Vamos nesse vídeo continuar falando da segunda geração romântica, tá? O outro vídeo ficaria muito longo, por isso eu preferi repartir. A gente vai começar falando de Portugal e depois partiremos rumo ao Brasil. Camilo Castelo Branco vai ser o grande nome deste período em Portugal, né? Considerado aí um romântico profissional. Profissional por quê? Porque ele vivia disso, gente. Ele escrevia esses livros para poder sobreviver. Era a vida de Camilo Castelo Branco, tá? Não produziu apenas obras ultra-românticas, embora a sua obra mais conhecida seja uma obra ultra-romântica, né? Apesar de que, né, um romance sátira dele estava no vestibular há pouco tempo, fez muito sucesso, né, que é Cabeça, Coração e Estômago, mas, né, ele é conhecido mais pelo lado ultra-romântico, tá? Ele produziu romances de folhetins, que mostra aventuras aí de uma personagem misteriosa, então por questão do mistério, do suspense. Romance de amor trágico, que é o que a gente vai ver, né, que é a questão da realização amorosa que é impedida pela família, principalmente. Romance sátira, em que ele faz caricatura de um determinado tipo social e critica. Romance de costumes provincianos, que mostra aí a vida no campo. E o romance histórico, que são narrativas ambientadas, principalmente aí no século XVIII, né, para mostrar um pouco do período. Camilo Castelo Branco ele também produziu, né, teatro, peças teatrais. Não é muito estudada essa parte dele, embora eu ache bem interessante o teatro, né, do Camilo Castelo Branco. Sobre as obras ultrarromânticas, sobre esses romances de amor trágico, atualmente muitos defendem a ideia de que, na verdade, eles eram sátiras, né, do período literário. Se a gente ler com muita atenção a obra dele, a gente pode pensar que realmente ele estava criticando o comportamento ultrarromântico dos casais da época, né? Porque ele mostra de uma forma extremamente exagerada, né, as relações amorosas nesse período, né? Mas é uma especulação a partir de toda a obra dele e eu diria que faz sentido. Por quê? Eu li a obra da qual eu vou falar para vocês, sobre a qual eu vou falar com vocês, que é Amor de Perdição, quando tinha lá meus 17 anos. Fiquei maravilhada, achei a obra uma gracinha, uma fofura, né? E li essa obra novamente não faz muito tempo, há uns 2, 3 anos atrás. Ou seja, 10 anos depois, um pouco mais de 10 anos depois. E, e eu juro que para terminar de ler foi um pouco complicado, porque eu quase terminei com diabetes. Brincadeira. Mas é muito doce, é muito meloso. E você vê que realmente é exagerado demais, né? E parece realmente que ele tá forçando a história, tá? O que faria todo sentido a questão de ser uma crítica, né? E não de fato uma obra ultra romântica. Já dei spoiler, já falei um pouquinho, então a gente vai falar sobre Amor de Perdição, né? Que é o exemplo máximo do exagero sentimental. Aqui as personagens, elas são as três personagens, né? Principais, elas são movidas a, apenas pela emoção e no seu grau mais alto, mais elevado, né? O máximo possível, tá? Essa obra é baseada na vida do autor, porque ele vai contar a história de um tio dele, né? É uma história que realmente aconteceu, mas a gente não sabe dizer 100% como está contado lá. E ele escreveu essa obra na prisão, sim. Camilo Castelo Branco estava preso. Porque ele era um delinquente? Não, porque ele era um adúltero. Neste período, adultério era crime. Gente, eu fico pensando, se hoje ainda fosse crime, não ia ter cadeia suficiente. Mas era crime. Camilo Castelo Branco se envolveu com uma mulher casada que foi, né, um grande amor dele. E porque ela era casada, o marido denunciou, né, e ele foi preso. Então teve que passar uns meses lá na cadeia. Esse livro aqui ele escreveu em questão de 30 dias, porque ele precisava ganhar dinheiro, então ele produziu rapidamente a obra, escreveu e publicou, tá? Dentro dessa obra se mostra um sofrimento amoroso enaltecido, como se sofrer por amor fosse algo sublime,
fosse algo bonito, tá? Então há aqui o enaltecimento desse sofrimento. Quem sofre por amor? Esse trio: Teresa, Simão e Mariana, tá? Então vamos resumir a história. Teresa e Simão são vizinhos, se conhecem e se apaixonam. Teresa tem 15 anos, Simão tem 17. Se apaixonam. Detalhe, nunca trocaram sequer uma palavra, nunca conversaram. Se apaixonam por se verem na janela e começam a trocar cartas. Os pais deles, olha aí, Romeu e Julieta, né? Os pais não se dão bem. Então é um amor proibido pela família. Teresa é prometida a um primo, Baltazar, com quem ela não quer se casar. E aí, por ela ficar trocando correspondências com Simão, ela é enviada para um convento para esperar o seu casamento. Resumidamente, né? Simão tenta salvá-la no dia que ela será levada, né, para se casar com o primo, acaba matando Baltazar, precisa fugir e se esconder. Um cara que deve alguns favores para o pai dele o leva para casa, onde tem né, ele vive com a filha Mariana, também uma adolescente. E Mariana se apaixona por Simão, mas o amor dela não é correspondido, porque Simão é louco por Teresa, tá? Nessas cartas que eles trocam, fica bem claro que eles não querem, não faz mais sentido viver sem o outro, né? Eles chegam a falar que querem que esse sofrimento acabe logo, e apenas a morte poderá fazer isso. Aquela questão de que nada mais tem sentido, né? E como eu disse, a questão de serem movidos ao grau máximo dessa emoção, né, do sentimento. Vejam que Simão foi capaz de matar o primo de Teresa por ele simplesmente querer casar com a prima, né? E, tipo, nessa época era normal o pai escolher o marido da filha. Então a gente vê isso, né? Tudo levado ao extremo, ao máximo de aprofundamento das emoções e dos sentimentos, tá? Teresa vai ficar no convento, escreve uma carta para Simão, sabendo que ele será deportado, né? Ele foi preso por ter matado o primo de Teresa, Baltazar, ele vai ser exilado, vai ter que ir para um outro país. E Teresa escreve uma carta para ele falando que quando ele ler essa carta ela já estará morta, porque ela vai morrer de amor, por amor. De fato, Teresa adoece, fica muito mal e morre. Simão, ao ler a carta, né, já prevendo que sua amada morreu, também adoece e também morre, né? E ele está no mar, no navio, então o corpo dele será jogado, né, no mar. Mariana se amarra ao corpo dele sem que os marinheiros vejam, e quando o corpo dele cai, o dela também cai, né? Então a Mariana acaba se matando porque ela não pode viver sem Simão. E o que a Mariana estava fazendo no navio? A Mariana foi junto com Simão, o pai dela morreu, para não ficar sozinha, ela foi junto com Simão, ela tinha esperança de ficar com Simão, tá? Então o final é trágico, todos morrem, né? E a gente percebe, sim, que pode ser uma crítica do Camilo Castelo Branco, mostrando essa questão do enaltecimento do sofrimento, né? Que na verdade o sofrimento ele não deveria, não é que não ter importância, mas não parecer algo bonito, né? Morri por amor, algo lindo, maravilhoso. Não, né? Sofrer não é legal, sofrer não é bacana. Então parece que tem isso. As cartas que eles trocam de amor é açúcar puro. Muito açúcar, né? E a gente percebe claramente a exaltação do sofrimento dentro destas cartas de amor. É um romance curtinho, né? E como eu disse para vocês, a nossa visão ela muda de acordo com a idade que a gente lê, né? Então quando a gente lê na idade das personagens adolescente, a gente percebe e acha uma obra romântica, bonita e não vê a crítica como a gente já vê, né, numa outra idade. No Brasil a gente tem alguns nomes, né?
Aqui no Brasil, a gente não vai ter romances escritos, né? Prosa, né? A gente vai ter prosa, a gente vai ter novelas, né? Poucas também, mas a segunda geração ela se expressa principalmente na poesia. O poeta que representa muito bem essa geração é o Álvaro de Azevedo. Vejam, morreu super jovem, que era comum o pessoal dessa época. E 3 palavras resumem a obra de Álvaro de Azevedo: ironia, amor e morte, tá? Por quê? Ele tem uma grande obra, eu vou falar dela daqui a pouco, que é a Lira dos 20 anos, em que ele vai ter 3 partes. A obra é dividida em 3 partes. Uma parte em que ele vai falar, vai escrever uma poesia muito lírica, muito fofa, vamos assim dizer. Uma parte que ele vai exaltar a morte, que ele vai falar da questão da morte. E uma outra parte que ele é extremamente irônico, em que ele ridiculariza situações em que os apaixonados se colocam, em que ele tira a idealização da figura feminina, enfim. Quais temas que estão presentes na obra, nos versos de Álvares de Azevedo? Não apenas versos, né? Como eu disse, ele também escreveu novela. Desesperos passionais. Então, quando eu penso em passional, eu estou pensando em paixão, tá? Então, os desesperos a que o indivíduo é levado por causa da paixão, né? Que são tratados aí sobre 2 perspectivas, a séria e a irônica. Então, na perspectiva séria, é aquela em que o eu lírico sofre, aquela que o eu lírico ele deseja a sua amada, enaltece, né? E tudo mais. E a irônica, como eu falei, que é quando ele mostra quando os apaixonados são colocados em situações ridículas, né? Que há um certo, às vezes um exagero no que é dito, enfim. E a exploração aí das angústias amorosas, né? E também a ridicularização dessas mesmas angústias, tá? Então, Álvaro de Azevedo era uma figura um tanto quanto contraditória, né? Lira dos 20 anos, que é a grande obra dele, né? Dividida em 3 partes, como eu já adiantei para vocês. Na primeira e na terceira partes, o que é a parte séria da obra, o que a gente tem lá? O sentimentalismo, o egocentrismo. Por que egocentrismo? Se fala do eu. Ego, eu. Então, centrismo, centro. Então, centro no eu. O foco é o eu. Um fascínio pela ideia de morrer. A morte ela é vista como algo belo, idealizado, sublime. A atração pelas virgens pálidas e frias. Vejam, as virgens como cadáveres, né? Então, a idealização dessa figura feminina angelical, né? E a segunda parte, que é uma parte em que há humor, ironia e sarcasmo, que é quando ele vai criar ali cenas engraçadas para mostrar que a realidade nem sempre colabora com os apaixonados. Os apaixonados passam por situações ridículas porque o mundo não contribui, né, para a realização desses momentos. Vamos começar então, né? Eu já li para vocês alguns trechos da obra do Álvaro de Azevedo, né? Lá no outro vídeo, no vídeo anterior. Se você não assistiu, assista ao vídeo anterior, em que eu falo sobre as características da segunda geração romântica, em que eu trouxe versos que mostrava, né, essa comparação da mulher com um cadáver, essa idealização da mulher, né? Também trouxe um outro poema dele que mostrava essa questão da morte, do fascínio pela morte, tá? Esse trecho, esse poema aqui, ele pertence à terceira parte da Lira dos 20 anos. É um poema que mostra essa parte satírica e irônica do Álvaro de Azevedo. Então vamos lá. Namoro a cavalo. Eu moro em Catumbi, mas a desgraça que rege minha vida malfadada, pois lá no fim da rua do Catete a minha Dulcineia namorada. Alugo 3.000 réis por uma tarde um cavalo de trote, que esparrela, só para erguer meus olhos suspirando a minha namorada na janela. Todo meu ordenado vai-se em flores, e em lindas flores de papel bordado, onde eu escrevo trêmulo amoroso algum verso bonito, mas furtado. Morro pela menina,
Junto dela nem ouso suspirar de acanhamento. Se ela quisesse, eu acabava a história como toda comédia em casamento. Ontem tinha chovido, que desgraça. Eu ia a trote inglês ardendo em chama, mas lá vai-se não quando uma carroça minhas roupas tafuís encheu de lama. Eu não desanimei. Se Dom Quixote, no Rocinante, erguendo a larga espada, nunca voltou de medo, eu, mais valente, fui mesmo sujo ver a namorada. Mas eis que no passar pelo sobrado, onde habita nas lojas minha bela, por ver-me tão lodoso ela irritada, bateu-me sobre as ventas a janela. O cavalo ignorante de namoros, entre dentes tomou a bofetada, arrepia-se, pula e dá-me um tombo, com pernas para o ar, sobre a calçada. Dei ao diabo os namoros, escovado meu chapéu que sofrera no pagode, dei de pernas corrido e cabisbaixo, e berrando de raiva como um bode. Circunstância agravante. A calça inglesa rasgou-se no cair de meio a meio. Sangue pelas ventas me corria em paga do amoroso devaneio. Veja que a gente tem aqui a menção a uma obra importante também, que é Dom Quixote, né? Dulcinea, né? Se vocês lembrarem aí, é o amor de Dom Quixote, é que ele compara então a namorada dele com a Dulcinea. E ele vai mostrar a situação ridícula, né? O cara gastou dinheiro para alugar um cavalo e ver a namorada, só que choveu, ele caiu do cavalo, se sujou, se rasgou e ela ainda bateu a porta a janela na cara dele, né? Não quis, ignorou a visita dele por ele estar sujo, né? É interessante que ele fala, né? Eu gasto todo o meu ordenado, ou seja, todo o meu dinheiro com flores e folhas de papel bordado, onde escrevo versos roubados, ou seja, não é ele que produz tudo aquilo de bonito que ele fala, né? Ele pega de algum outro autor. Vale ressaltar também, só para fechar aqui, que o Álvaro de Azevedo escreveu muitos poemas e versos eróticos, tá? Em que tem ali sugestões sexuais, cenas, né, nesse sentido, mas tudo realizado em sonho, tá? Então tem esse lado dele também. Macário é a única peça teatral escrita aí por Álvaro de Azevedo. Ele escreveu uma peça de teatro chamada Macário, na qual ele apresenta a vida das repúblicas de estudantes, né? Esse pessoal que acabava vivendo na boemia e tudo mais. Ele era um dos, né? Ele vai ilustrar aí a questão dos jovens possuídos pelo mal do século. O mal do século era esse sentimento de inadequação social. Então ele vai mostrar como o indivíduo se sente em dissonância com a sociedade, né? E, e como que a vida boêmia os atrai, a vida perigosa, né? O risco, o desejo por morrer e tudo mais, tá? Ele vai mostrar que a história se passa numa taverna. As tavernas nessa época elas eram o exemplo da degradação pessoal, né? Confundida aí com os prazeres físicos, porque nas tavernas você tinha prostitutas e muita bebida, né? Mas não era um ambiente bacana, era um ambiente escuro, geralmente sujo, úmido, e muitos jovens pegavam nessas tabernas tuberculose, né? E acabavam morrendo. O protagonista vai ser o porta-voz do tédio existencial, do tédio da nossa vida, né? Do tédio que eles sentiam. Então aqui o protagonista, gente, ele vai narrar, né? Contar aí um episódio da vida dele que a gente não sabe se é real ou não, em que ele tem um encontro com o diabo, né? E faria aí um pacto com o diabo. Então vai ter um ar totalmente sombrio, né? A questão do mistério que vai prevalecer até o final, né? A gente vai ficar vendo, será que foi sonho ou será que foi realidade? Será que foi um delírio ou não? Será que ele estava bêbado? Será que não? Né? Mas não deixa de ser uma obra importante por mostrar características bem claras desse período. Um outro poeta do período é o Casimiro de Abreu. Só que o Casimiro de Abreu, ele já não tem um tom tão forte, né? Ele tem versos mais doces e meigos,
ele tem a questão mais delicada, tá? Ele foi o mais lido e declamado dos poetas no período, porque ele era um queridinho, né, das meninas, das mulheres, porque escreviam poemas doces, versos bonitos. Então, se o cara quisesse conquistar uma mulher, bastava enviar versos do Casimiro de Abreu. Então, por isso que ele foi o mais lido de todos e o mais declamado, né, dentre todos da segunda geração. Os poemas dele apresentam uma musicalidade muito grande, tão fáceis de decorar por isso, né? E ele apresenta, daí talvez um dos pontos da fama dele, um modo sensível de tratar temas como a saudade, a natureza e o desejo. Ele fala muito da saudade, muito. A saudade é um dos temas mais recorrentes na obra do Casimiro, né? E ele não apresentava aquela carga pessimista típica da segunda geração. Ele era bem mais tranquilo, tá? A amada, que não é associada à morte, como é na poesia Castro Alves, do Álvares de Azevedo. Mas ela é, aqui no caso, associada à natureza, principalmente aos pássaros. Né? Então ela já é associada à beleza e não à destruição. Né? O saudosismo aparece muito forte na saudade que ele tem de uma infância inocente, ingênua e perfeita, que pode ser uma infância que ele não viveu, que na verdade ele tem saudade de não ter vivido. Né? Isso é possível. A gente vai ler um trecho, tá? Eu não vou ler todo o poema que está aqui exposto, do o mais famoso poema dele, que é Meus 8 Anos, que vai mostrar a questão da saudade. Ó, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Como são belos os dias do despontar da existência. Respira a alma inocência como perfumes à flor. O mar é largo, sereno, o mar um manto azulado, o mundo um sonho dourado, a vida de um hino do amor. Veja que aqui é a saudade, né? Que ele está sentindo desses dias tão belos, tá? Vou para a terceira estrofe. Ó dias da minha infância, ó meu céu de primavera, que doce a vida não era nessa risonha manhã. Em vez das mágoas de agora, eu tinha nessas delícias de minha mãe as carícias e beijos de minha irmã. Então veja a saudade daquele período, a saudade dos seus parentes, da sua família, né? Um outro poeta também aqui do período é Fagundes Varela, e ele apresenta já uma poesia de transição por quê? Porque ele escreveu poemas com temas ultra românticos, poemas que vão falar da solidão, da morte, da inadaptação social, mas ele também escreveu alguns poemas em que a escravidão aparece como injustiça social, que já daria para ele características da terceira geração, né? E a questão da morte que eu falei que aparece, ela é movida por uma tragédia pessoal, né? Ele teve um filho que morreu aos 3 meses, o que o levou a uma vida boêmia e ao alcoolismo. Então a vida dele acabou, assim, ele desistiu, vamos dizer, da vida a partir do momento que perdeu o filho. E essa morte, ela é muito recorrente na obra. Então tá aqui esse poema que ele fez ao filho. Cântico ao Calvário. Eras na vida a pomba predileta que sobre um mar de angústias conduzia o ramo da esperança. Eras a estrela que entre as névoas do inverno cintilava apontando o caminho ao pegureiro. Eras a messes de um dourado estio, eras o idílio de um amor sublime. Eras a glória, a inspiração, a pátria. Por vir de teu pai, no entanto, pomba, varou-te a flecha do destino astro, engoliu-te o temporal do norte. Teto, caíste, crença, já não vives. Correi, correi, ó lágrimas saudosas, ligado ao acerbo da aventura extinta, dúbios archotes que a tremer clareiam a lousa fria de um sonhar que é morto. Então, para vocês verem a questão da morte do filho, né? Como ela está presente aqui, né? Pomba varou-te a flecha do destino, quer dizer, o levou de mim, né? Ó lágrimas saudosas, né?
Então, saudosas de quem? Desse filho que se foi, que partiu, né? A saudade aí é muito grande de não ter podido viver mais tempo com esse rapaz, né? Com essa criança, na verdade, certo?